Esse é o comentário ao ponto 10 do documento sobre a dignidade da mulher, que tem como título Ele te dominará. Nesse número, o Papa fala sobre a perturbação da relação original entre o homem e a mulher, que é consequência do pecado original. Logo depois do pecado original, acontece um baque, uma, uma ofensa àquela unidade dos dois, aquela comunhão que havia no início, no estado de pureza original, né, do homem e da mulher. E nós lemos lá em Gênesis 3,16 as palavras dirigidas à mulher, que diz: Sentir-te-ás atraída para o teu marido e ele te dominará. É uma ruptura e uma constante ameaça a respeito daquela unidade dos dois que corresponde à dignidade da imagem e da semelhança de Deus em ambos. Essa ameaça à dignidade e semelhança, ela é verdadeira e é real tanto para o homem como para a mulher, mas ela se mostra mais grave para a mulher, né? Porque a mulher agora se submete ao domínio. Existe nesse domínio uma indicação da perda da estabilidade, da perturbação da estabilidade, da igualdade fundamental entre o homem e a mulher. E aqui é um ponto extremamente sensível e importante. Existe, nessa afirmação de Gênesis 3,16, uma referência àquela relação recíproca entre o homem e a mulher no matrimônio. E essa relação, esse desejo, né, deveria se manifestar sempre como um dom sincero de si da parte da mulher e, ao mesmo tempo, um dom análogo da parte do marido. Quando isso acontece no matrimônio, se encontra, ou seja, quando o matrimônio é vivido como um dom de si, de ambos, um para o outro, a gente consegue restaurar aquela unidade dos dois segundo a dignidade da pessoa. Mas isso não é tão simples nem tão fácil, justamente porque, por causa do pecado original, essa unidade foi machucada. Na medida que essa unidade é machucada, né, com o pecado e com os outros pecados que nós vamos cometendo ao longo da vida, existe sempre o risco de, em vez da união matrimonial ser respeito, aperfeiçoamento dos dois, né, da subjetividade pessoal dos dois, acabar acontecendo uma relação de domínio e de posse, né, e de objetualidade, ou seja, quando, sobretudo, a mulher se torna objeto de domínio e de posse do homem, né? Isso tudo acontece, né, graças ao pecado, né, graças à tríplice concupiscência que nós carregamos por causa do pecado. Isso abrange não somente a relação homem e mulher no matrimônio, mas isso acontece nos diversos campos de convivência social, né, quando nós tratamos os outros como objeto, como posse. Sobretudo as mulheres estão mais submetidas a isso. Mas o que importa é que a Escritura, né, sobretudo o Novo Testamento, aquilo que Nosso Senhor vem trazer, é restaurar aquela unidade dos dois. Né? Como Nosso Senhor falou naquela passagem sobre o matrimônio, dos dois ser uma só carne, é de restaurar aquilo que tinha sido ferido pelo pecado. Né? E o Papa ele percebe o seguinte, que existe um movimento atual em que as mulheres lutam para que essa visão de dominação equivocada seja corrigida de certa maneira, só que muitas vezes esse tipo de movimento, né, pode acabar desembocando em algo que deforma aquilo que deveria ser resgatado. Ou seja, né, em vez da mulher restaurar, né, a sua, né, exaltar, digamos assim, sua dignidade enquanto mulher, filha de Deus, etc., né, para se libertar do domínio do homem,
né, do domínio errado, do domínio do pecado, o que acontece muitas vezes? A mulher acaba se desligando da sua originalidade feminina e se masculinizando, né? A masculinização da mulher, ela não é um caminho de verdadeira superação da herança do pecado. Isso que o Papa está falando. É o que a gente vê muitas vezes no movimento feminista, né? O que é o movimento feminista? É uma tentativa de superação da herança do pecado, inconsciente, até porque a maioria das feministas nem acreditam em pecado, só que por vias que são tão pecaminosas quanto, e muitas das vezes não passa de uma grande masculinização, ou seja, de uma grande ofensa à própria dignidade da mulher, né? E uma ofensa àquilo que a mulher tem de mais específico, de mais especial, né? Que é aquilo que a faz ser, de fato, mulher, a sua feminilidade. Então, vamos tentar, né, aproveitar e aprender essas palavras do Papa João Paulo II, que vai refletir, né, que está refletindo sobre esse tema tão importante, tão difícil, né, mas que é bom a gente sempre ter essa visão, olhar para aquilo que acontece hoje, né, fazendo esses links necessários com a história humana, sobretudo com o momento mais importante da história humana, né, com os momentos mais importantes, que são, né, claro, o momento da vida de Cristo, que nos restaura, mas também o momento do pecado original, que influencia a nossa vida até hoje. Amém.